Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre as moléculas. O que são as moléculas? Moléculas são quando dois ou mais átomos se ligam. Por exemplo, a molécula de água é uma das moléculas mais comuns. Ela tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por isso, H2O, né? Porque tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Também tem a molécula do gás carbônico, que é muito comum. A molécula do gás carbônico é feita de um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Por isso, C de carbono e O2, né? Que são dois átomos de oxigênio. O gás carbônico, ele é um gás que apaga o fogo e também é um gás que está presente nas bebidas, aquelas refrigerantes, né? Ou água mineral que tem gás, né? Só é gás carbônico ali, aquilo ali. O gás carbônico ele se mistura muito bem com a água. Então nós vamos ver alguns videozinhos sobre o gás carbônico. Esse vídeo aí é bem interessante. O que ele vai fazer? Ele vai pegar nessa jarra aqui, ele vai colocar vinagre e algumas colheres também de bicarbonato de sódio. Então agora ele colocou vinagre, logo ele vai colocar bicarbonato de sódio e agora formam-se bolhas, né? Bolhas de gás carbônico. O gás carbônico ele é mais pesado que o ar, então ele não vai sair da jarra, ele vai ficar dentro da jarra aqui. E agora ele vai apagar essas velas aqui sem uma gota de água, só derramando o gás carbônico em cima dessas velas. Tá? O gás carbônico ele é utilizado em muitos extintores de incêndio para apagar o fogo, né? Porque ele apaga bem o fogo e ele não é um gás caro. Então, como eu falei, o gás carbônico está presente no refrigerante, na Coca-Cola, no, sei lá, qualquer refrigerante aí, e também na água mineral, né, com gás. E também nas bebidas alcoólicas que têm gás, por exemplo, a cerveja. Esse aqui é o vídeo número 100 do Manual do Mundo. É a primeira vez que eu estou gravando em Full HD. Se você quiser ver esse vídeo no monitor inteirinho, em boa resolução, é só clicar no não sei qual canto aqui da tela do YouTube e maximizar. E conforme eu prometi, eu vou fazer aquela bebida azul misteriosa que eu tomo no final de todo o vídeo do Uhu. Muita gente já tinha cantado a bola e acertou. Aquela bebida é simplesmente água, corante de comida azul e gelo seco. Bom, só jogar água no copo, pingar algumas gotinhas de corante azul, umas 5 gotas tá bom, e não precisa nem mexer, o gelo seco vai fazer isso. Se você quiser dar bastante efeito, você coloca 2. E é isso aqui. Agora, isso aqui não pegou de nada. A água fica um pouquinho ácida por causa do gelo seco. Ele solta gás carbônico, o gás carbônico mistura com a água, vira ácido carbônico. Mas não faz mal pra ninguém não. Gelo seco é gás carbônico assim como o gás que tem no refrigerante. Agora, isso aqui é meio sem graça. Não tem gosto de nada e tem um perigo. Se você tomar esse gelo seco junto, pode dar um efeito muito ruim na sua barriga e eu vou mostrar pra você. Pra você entender o que pode acontecer se você tomar o gelo seco, vamos imaginar que esse aqui é o seu estômago e esse aqui é o seu intestino, um pedaço das suas tripas. Aí você toma o gelo seco e bom, mas eu sei que você queria fazer essa bebida para impressionar os seus amigos. Então eu vou ensinar o jeito de fazer, que você pode fazer numa festa e tal, vai ficar muito legal. E é um jeito um pouco mais seguro também, que você não tem o risco de você beber o gelo seco. Aqui é uma caixa de suco de maçã, dá para fazer com limonada também. Você joga dentro de uma jarra. O suco de maçã ele é meio transparente, então é fácil de ele aceitar o corante azul. Por que eu gosto do corante azul? Porque não existe praticamente nenhuma fruta azul, então fica de uma cor muito louca. Se você colocar o verde ou o vermelho, pode lembrar alguma outra coisa que já existe. O azul dá uma sensação bem legal. Então eu vou jogar bastante corante azul, agora precisa um pouco mais do que 5 gotas.
Tem que tomar cuidado com esse corante, porque ele mancha a roupa, como quase toda comida ele mancha a roupa. E aí, você pode servir para seus amigos uma bebida azul. Só que quando você colocar no copo, ela não vai mais ter gelo seco. Aqui dentro não tem gelo seco, você pode tomar com segurança. E é refrescante, porque o gelo está gelando a garrafa. Bom, já tinha até trocado de camisa, porque aquela outra voou um pouco do líquido azul. Eu tive que colocar de molho, mas esqueci de explicar o que é gelo seco. Gelo seco é gás carbônico congelado. O gás carbônico, para congelar, ele precisa chegar a menos 78 graus Celsius. Então essa pedrinha aqui está muito gelada. Por isso que eu não posso ficar muito tempo segurando ela com uma mão só. E também é por isso que não dá para fazer gelo seco em casa. Porque você precisaria de uma super mega ultra geladeira para conseguir deixar o gás carbônico a menos 78 graus Celsius. Fora que você ia ter que arrumar gás carbônico não sei onde e guardar ele no lugar e conseguir congelar. Bom, o gás carbônico tem uma propriedade muito legal, que ele não passa pelo estado líquido, ele passa direto do sólido para o gasoso. Você pode ver que ele não está derretendo, ele está virando gás automaticamente. E isso chama sublimação. Por isso que quando a gente joga ele na água, ele solta esse gás, e é por isso também que ele chama gelo seco, porque ele não fica líquido. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça. Então, pessoal, a gente vai ver um vídeo agora de uns americanos que colocaram um pedaço de gelo seco dentro de uma garrafa e fecharam. E eles queriam ver se a garrafa explodia, em quantos minutos a garrafa ia explodir. Então vamos ver o que aconteceu aí. A garrafa não explodiu ainda, então eles começaram a tentar acertar a garrafa com uma bola. Ainda não explodiu, então eles começaram a chutar a garrafa. It still got some spring into it, still got cushions in it. Just fixed it up even better. Yeah. Oh, yeah, started up. A garrafa não explodiu ainda, então eles pegaram a garrafa e jogaram para cima para ver se ia explodir. Não explodiu ainda, então eles pegaram e jogaram de novo a garrafa. Ainda não explodiu, então eles pegaram a garrafa e jogaram de novo ela para cima. We're going through that top. We're going through the top. Então tá dizendo aí que durante 10 minutos eles tentaram explodir a garrafa de tudo que era jeito. Até que... Então, esse cara teve bastante sorte que ele estava segurando a garrafa pela tampinha, né? Se ele estivesse segurando a garrafa pelos lados, talvez ele tivesse perdido alguns dedos aí, né? Mesmo segurando pela tampinha, já deu um corte na mão dele aí. Hoje eu vou mostrar para você duas substâncias invisíveis, uma que apaga e outra que acende o fogo. E elas estão dentro desses dois potinhos aqui. Para mostrar essa experiência, eu fiz um pendurador de velas com um pedaço de arame. Vou acender a vela
apagar a luz e você vai ver o que acontece. Será que você consegue adivinhar quais são os gases que estão escondidos dentro desses potinhos? Bom, o que apaga o fogo é fácil de descobrir, é o gás carbônico, nosso querido gás carbônico. E o que faz o fogo acender de novo? Se você pensou que era gás de cozinha, hidrogênio ou alguns desses gases que você está acostumado a ver no meio de explosões, você se enganou, é um gás muito comum. Você depende dele para sobreviver, que é o oxigênio. Bom, não sei se você está lembrado, faz um tempo que eu expliquei aqui no Manual do Mundo, o fogo precisa de 3 coisas para acontecer. De temperatura, de combustível e de comburente, que no nosso caso é oxigênio. Quando a gente coloca a velinha aqui dentro do gás carbônico e fica só gás carbônico, sem nenhum oxigênio, o fogo apaga. Mas sobra uma brasinha, que na hora que a gente coloca ele dentro do oxigênio, volta a existir o comburente, tem combustível, tem temperatura e o fogo acende de novo. E se você observar, você vai ver que na hora que eu desço a vela dentro do oxigênio, a vela acende de um jeito muito mais forte do que quando ela está ao ar livre. Por que isso acontece? Porque no ar existe uma parte de oxigênio, mas aqui dentro existe oxigênio puro. E dentro do oxigênio puro, o fogo é muito mais forte. Bom, e como eu consegui esses 2 gases? De um jeito fácil com ingredientes que você tem em casa. O gás carbônico é uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. A mistura desses 2 ingredientes libera gás carbônico. Você já deve lembrar de outras experiências. Para conseguir o oxigênio, eu usei água sanitária com água oxigenada. A água sanitária tem hipoclorito de sódio, que em reação com a água oxigenada solta oxigênio. Bom, eu estou usando esse avental aqui justamente porque eu estou usando água sanitária na experiência. E a água sanitária mancha muito a roupa, então é melhor você tomar cuidado. Se for fazer isso em casa, é claro que você vai fazer com a ajuda de um adulto. E tem que tomar cuidado, se sujar a mão de água sanitária, você lava na hora. E tem que tomar cuidado com a água oxigenada também, porque ela também mancha a roupa. Ela deixa as coisas brancas, assim como a água sanitária. O próximo gás que nós vamos falar, a próxima molécula, é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um átomo de carbono ligado com um átomo de oxigênio. Quando é que ele se forma? Quando tu queima alguma coisa em um lugar fechado onde tenha pouco ar. Daí, ao invés de se ligarem dois átomos de oxigênio com um átomo de carbono para formar gás carbônico, como tem pouco oxigênio no ambiente, se liga só um átomo de oxigênio. Então forma essa molécula de CO, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é extremamente venenoso e a cada inverno muitas pessoas morrem de envenenamento com esse gás. A seguir nós vamos ver um vídeo que fala sobre uma história de uma família há 1 ou 2 anos atrás que morreu por envenenamento de monóxido de carbono. Uma intoxicação com monóxido de carbono, um gás muito presente em nossas casas, é a mais provável causa da morte de uma família de brasileiros no Chile. Eram 6 pessoas num apartamento alugado. Os corpos serão transferidos para o Brasil e sepultados em Santa Catarina durante a semana. A tragédia comoveu brasileiros e chilenos. O presente de 15 anos, uma viagem ao Chile. Conhecer a neve era o sonho de Caroline. E o sonho foi realizado no último domingo. A jovem que morava em Biguaçu, Santa Catarina, embarcou com o irmão Felipe, de 13 anos, o pai Fabiano de Souza e a mãe, a professora Débora Muniz. Será que temos um inimigo silencioso dentro de casa? De acordo com a polícia chilena, o apartamento onde a família morreu estava com alta concentração de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico. O monóxido de carbono não tem cheiro nem cor. É ainda mais perigoso que o gás encanado ou de botijão.
Esse especialista explica que esse tipo de gás é mais comum do que a gente imagina. Ele está presente em qualquer tipo de chama. O monóxido de carbono surge acima da chama. Quando você vê uma chama aberta, seja onde for, numa churrasqueira, ou no seu aquecedor, ou no fogão, qualquer local, acima dela tem um conjunto de gases, entre eles o monóxido de carbono. É ali que mora o perigo. Na prática, num apartamento ou numa casa, o monóxido de carbono é liberado em várias situações que fazem parte da nossa rotina. Na cozinha, por exemplo, ao ligar o forno ou o fogão, esse gás tóxico já está sendo liberado. Basta que a chama esteja acesa. Por isso, o simples ato de cozinhar já requer alguns cuidados. O segredo é, onde há fogo precisa haver ventilação de ar. O ideal é que próximo a qualquer equipamento a gás exista uma janela. Tem chama aberta, tem monóxido de carbono. Mas quando você está cozinhando, por ser uma chama não é tão intensa e ainda por cima muito ventilado, é difícil ele se concentrar, mas a janela tem que estar lá. Se não tiver a janela aberta, ou o basculante, ou a janela de veneziana. O capitão do Corpo de Bombeiros reforça a necessidade da ventilação em locais onde tiver chamas. Ele alerta que o gás de cozinha também pode ser perigoso. O gás de cozinha ele também pode causar uma asfixia, né? Então, um vazamento de GLP, quanto também de gás natural, ele ao ocupar um ambiente, ele vai reduzir a concentração do oxigênio, podendo vir a causar uma asfixia. A intoxicação se dá pela inalação de uma grande quantidade de monóxido de carbono. Esse gás tóxico é absorvido pela hemoglobina. Cheias desse tipo de gás, as moléculas deixam de absorver e transportar o oxigênio pelo corpo. Mas por que a família brasileira que estava no Chile não tentou escapar? A suspeita é de que quando conseguiram mandar mensagens para os parentes no Brasil, eles já estariam com os sintomas da intoxicação, como explica esse médico pneumologista. Exatamente pela queda da oxigenação. Começa a sofrer, o cérebro também sofre e aí descoordena, a pessoa perde a orientação, não consegue falar nada direito. E uma das mensagens parece que ela disse que o filho estava roxo, um sinal típico de quem está com hipóxia, com queda de oxigenação mesmo. O que provoca a morte é a falta de oxigenação no cérebro. Os sintomas começam leves, como dor de cabeça, enjoo e tontura. Aos poucos, a pessoa fica desorientada, com a pele roxa até desmaiar. Ainda não se sabe por quanto tempo os brasileiros ficaram expostos ao gás. Todo o edifício foi esvaziado. A empresa pela qual a família alugou o apartamento informou que cabem aos donos dos imóveis cumprirem com os requisitos de segurança. Outra molécula muito comum é a molécula de glicose. A molécula de glicose nada mais é do que o açúcar que está presente no nosso sangue. A glicose também está presente no açúcar comum. Então, essa aqui é a molécula de glicose e essa aqui também é a molécula de glicose. São duas formas de apresentar, de mostrar uma molécula de glicose. Pode ser a representação por símbolos ou pode ser a representação por bolinhas, que é a mesma coisa, mas pelo menos a pessoa não precisa desenhar a molécula aqui, é só escrever ela, né? Então, a glicose é feita de 3 tipos de átomos. Os átomos de oxigênio, que são esses vermelhos aqui, os átomos de hidrogênio, que são esses átomos brancos, né? Essas bolinhas brancas, e os átomos de carbono, que são essas bolinhas cinzas aqui, né? Uma prova que o açúcar ele tem átomos de carbono, se tu pegar uma colherinha comum, colocar um pouco de açúcar em cima dela, né? E colocar ela no fogo do fogão, tu vai ver que o açúcar se transforma numa coisa preta, né? Que é carvão, né? Porque o açúcar tem átomos de carbono que formam também o carvão. Bom, o amido, ele é feito de átomos de glicose, né? Então, essas moléculas aqui de glicose também formam amido. Qual é a diferença? A primeira coisa é saber o que é o amido, né? O amido ele está presente em todos os grãos, né? Feijão, farinha, farinha de mandioca, farinha de qualquer coisa, tá? E também em qualquer grão assim que tu te alimente, por exemplo, trigo, né? O pão, tudo é amido, tá? O que é o amido então? O amido são várias moléculas de glicose ligadas umas com as outras, né?
Então, o amido ele tem a aparência de um pó branco, mas ele é feito de várias moléculas de glicose ligadas umas com as outras. E no nosso intestino, essas moléculas de glicose elas são separadas. Claro, porque o intestino precisa absorver essas moléculas, né? Como é que ele vai absorver as moléculas de amido? Ele vai ter que separar as moléculas de amido em moléculas de glicose separadas, né? Uma molécula bem pequenininha de glicose, outra molécula de glicose bem pequenininha, e assim ele consegue absorver todo o açúcar que a gente come em forma de amido. O amido também é açúcar, então, tá? Agora uma molécula que é uma droga, né? A cocaína. Então, a cocaína ela é feita de moléculas de oxigênio e moléculas de carbono, moléculas de hidrogênio e também uma molécula azul, são átomos, quer dizer, né? São átomos de carbono, átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio em branquinho aqui e átomos de nitrogênio, que são representados em azul aqui, né? Então, a cocaína é uma droga retirada de uma planta e ela deixa o cérebro muito acelerado, né? E também leva a vícios e leva a destruição de neurônios, porque os neurônios acabam se cansando, né? E acabam morrendo também, né? Então, outra molécula, né? Aqui é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. O cloreto de sódio é feito de dois tipos de átomos. Um átomo de sódio, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um gás amarelo, tá? Então, cloreto de sódio é isso aí. Outro material aí, né, é o plástico PET. Do que é feito o plástico PET, né? O plástico das garrafas PET. Ele é feito de moléculas que tem três tipos de átomos. Tem esses átomos pretinhos aqui, que são átomos de carbono, tem esses átomos vermelhinhos aqui, que são átomos de oxigênio, e tem esses átomos branquinhos aqui, que são átomos de hidrogênio. Então, feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que, claro, o plástico PET não é feito de uma molécula só. Na verdade, são, né, milhões, bilhões, trilhões de moléculas muito compridas que formam o plástico PET. Vários plásticos são feitos também de moléculas parecidas com essas aí, tá? Dependendo da forma da molécula, ela vai ganhar um nome, esse plástico ou outro nome, tá? Mas as moléculas de plástico são mais ou menos parecidas com isso. São feitas sempre ou quase sempre de três tipos de átomos, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio ligados uns com os outros, tá? Então, agora, existem três formas de escrever uma molécula. Nós podemos escrever uma molécula no modelo de bolinhas, assim, tá? Esse aqui é o álcool primeiro, né? Que molécula que é essa? O álcool etílico, C2H5OH, né? A gente pode escrever assim, que é a fórmula estrutural do álcool, 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio, OH, né? Oxigênio e hidrogênio. Nós podemos escrever assim, isso é chamado fórmula estrutural. Nós também podemos ter um modelo em 3D, que é assim, né? E também um modelo em bolinhas, que é assim, tá? A gasolina é uma molécula feita basicamente de átomos de carbono e hidrogênio. Então, são aqui 8 átomos de carbono ligados a 18 átomos de hidrogênio, né? Então, a molécula da gasolina é mais ou menos assim, tá? Mais ou menos por quê? Porque essa é a principal molécula que existe na gasolina. Existem alguns outros tipos de moléculas na gasolina. Na verdade, a gasolina não é uma substância pura. Ela é uma mistura, tá? De várias substâncias. Mas a principal molécula da gasolina é essa aí, tá? Que é chamada octano. Existem dois tipos de gasolina, né? No mínimo dois. Existem até mais tipos. Mas existe basicamente a gasolina de carro e a gasolina de avião. A gasolina, na verdade, ela não tem cor, ela é incolor. Mas os fabricantes, né, da gasolina colocam corantes dentro da gasolina para não confundir. Então, colocam um corante amarelo dentro da gasolina de carro e um corante azul dentro da gasolina de avião. Qual é a diferença, né, da gasolina de carro e da gasolina de avião? A gasolina de avião ela tem alguns aditivos, como algumas substâncias que têm chumbo e que deixam a gasolina de avião mais potente. Mas por que a gente não usa gasolina de avião em carro? Porque essas substâncias que eles colocam aqui na gasolina de avião entopem o motor com o tempo. Claro, o motor do avião, ele de
1000 em 1000 horas, ele é todo desmontado, né? 1000 horas de voo, ele é todo desmontado e limpo. Já o motor do carro, não. Por isso, se tu usar gasolina de avião num carro, vai com o tempo entupir todo o motor do carro, né? E se tu misturar, se tu usar gasolina de carro em avião, o avião periga não ter potência suficiente, né, para decolar numa certa distância que ele precisa decolar. Às vezes a pista é meio curta, ele precisa decolar naquela distância ali, né? Então, onde é que se coloca a gasolina no avião? Na asa, né? Esses aviões pequenos, a asa é o tanque de combustível do avião. Também tem aviões que tem tanque de combustível em outros lugares, mas o principal lugar dos tanques de combustível dos aviões comuns, pequenos, é a asa. Então, aí, né, eles estão colocando aí gasolina na asa, tá? O querosene. O querosene é outra substância, outra molécula, que é feita de 13 átomos de carbono ligado a 28 átomos de hidrogênio, que é essa molécula aqui, tá? O querosene é o combustível dos aviões a jato. Então, onde é que vai o combustível nesses aviões? Principalmente na asa também, tá? Ele tem 3 tanques, na verdade. Esses aviões da Gol, por exemplo, tem 3 tanques. Uma asa, a outra asa e também aqui no meio do avião tem outro tanque, tá? Geralmente eles só enchem para voos curtos, eles enchem só os tanques das asas. Quando eles vão voar muito longe, daí eles enchem o tanque do meio também, tá? Mas isso aí é só para voo longo, né? Outro combustível então aqui, outra molécula, o diesel. O diesel são 16 átomos de carbono ligados a 34 átomos de hidrogênio. O diesel, na verdade, ele não tem cor, tá? A cor dele é transparente. Ele tem essa cor amarelada nos postos de gasolina justamente porque ele tem muita impureza, né? Então fica aquela cor amarelada. Mas o diesel puro mesmo, ele é transparente. Assim como a gasolina pura também é transparente, né? O diesel ele serve para caminhões, né? Desde picapes até esses caminhões aqui que são usados em minas, né? Para tirar minérios e tal, tá? Bom, outra molécula aí, o papel, né? O papel ou a celulose. A celulose. Então, o papel ele é feito de 3 átomos também. O átomo de oxigênio em vermelho, o átomo de carbono em preto e o átomo de hidrogênio em branco. E esses átomos eles formam moléculas de glicose. A mesma glicose que a gente viu antes, né? Que tem no sangue e tal, que é o alimento das células. Essa mesma glicose forma o papel, tá? A mesma glicose que forma o amido é a mesma glicose que forma o papel. Só que a diferença do amido e da celulose, que é o papel, é a forma como as glicoses se ligam umas com as outras, tá? É um pouco diferente. Por isso que alguns animais conseguem comer papel. E o papel se transforma em glicose, em açúcar lá no intestino deles, tá? Nós não conseguimos fazer isso, mas o bode consegue, o cupim consegue, porque dentro do intestino desses animais existem bactérias que conseguem transformar a celulose em moléculas de glicose. Conseguem separar a celulose, aqui ó, conseguem separar, isso aqui é uma molécula de celulose, né? Conseguem separar as moléculas de celulose e formar várias moléculas de glicose. Então, isso aqui está mostrando também, tá? Então, como é que o papel é formado? São moléculas de glicose que formam moléculas de celulose, que formam esses fios aqui, que formam fibras, e a fibra forma o papel, né? Tá? Então, por último aqui, né? Os cientistas nunca tinham enxergado uma molécula de verdade, tá? Em nenhum microscópio tinham conseguido tirar foto de uma molécula. Eles achavam que as moléculas eram assim, ó, por exemplo, essa molécula aqui, eles achavam que era assim, pelas coisas que eles faziam, pelas experiências que eles faziam, tá? Mas eles nunca tinham visto. E essa foi a primeira foto lá em 2009 que se tirou de uma molécula. E se confirmou, olha só, essa molécula aqui, se tirou uma foto dela, que é essa foto aqui, e se viu que elas realmente são bem parecidas, né? Tá? Se tu olhar aqui, tem esses anéis aqui também tem os mesmos anéis e tal, né? Então eles confirmaram que a teoria que eles tinham realmente bate com a verdade, né? Ou seja, tem coerência e foi visto no microscópio também, tá? Bom, pessoal, nós vamos ficar aqui
A nossa aula sobre moléculas vai ficar por aqui. Até mais, obrigado por assistirem.